Tá, então, Maluf, agora veio, né? Tá, então, o Maluf falando dessa questão das contratações. Obviamente, eles não vão falar em nomes mesmo, todo o mistério foi feito quando houve a reformulação que foi feita no início do ano, e essa que parece que vai acontecer novamente. Agora, Felipe, você acompanhou o treinamento hoje de manhã? Ricardo Bueno e Neto Berola mesmo. Parece que vai ser. Eu pergunto todo dia que é para ver se mudou, não mudou, né? Não, a confiança. Ah, Tem tá. esperança. É, A Dimara quem nutre sabe, ali uma. né? A confiança está nessa dupla de ataque para esse primeiro jogo sem o Tardelli aí. O Neto até vem muito bem, né? Nesse ano tem 6 gols, é o artilheiro da equipe. Ele corre bem, né? Às vezes é meio individualista, né? Às vezes até é bondade da minha parte. Ele precisa ter um pouquinho mais de coletividade para poder se destacar mais. Mas vem numa temporada boa e a dupla essa mesmo. Agora, responde para mim, porque as informações sempre que a gente tem, obviamente também eu fiz treinamento do Atlético essa semana, é que o Ricardo Bueno treina muito bem. Ele treina muito bem? Não, Dimar, eu não vejo dessa maneira, não. O Ricardo Bueno, ele pode até vir a, sei lá, surpreender, né? Nesse ano aí, a gente acompanhou vários jogadores que passaram uma temporada muito ruim. O Reinaldo mesmo, quando chegou ao Atlético, foi muito mal e depois foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas o Ricardo Bueno, até hoje, não vou querer fazer nenhuma previsão, porque depois posso queimar a língua, logicamente. Aliás, mas eu pergunto, momento... pessoal, a gente torce para acontecer claro, isso, claro. Não dê certo, então. Mas o que a gente comenta é o que está acontecendo neste Exatamente. momento. O momento eu dele falo em cima não do momento. O momento claro. do Ricardo Bueno não é bom. A gente vê que ele tem dificuldades até para fazer gol em treinamento. Então, é uma situação complicada, ainda mais com a responsabilidade de substituir o Tardelli, é complicado. Mas aí tem a parte de que ele tem uma confiança muito grande de todos ali no clube. Diretoria, comissão técnica, o Eduardo Maluf ontem mesmo falou na Cidade do Galo que ele foi o jogador nesse período que mais recebeu propostas de outros clubes, que o Corinthians quis, que o Palmeiras quis. O Luiz Felipe fala. Nós vimos o Filipão falando, elogiando muito ele, então vamos ver, né? Alguma coisa deve ter para todo mundo ficar procurando. Você achou, Romero? Não lembro. Olha, no Oeste, no Campeonato Paulista ano passado, ele fez 16 gols, foi artilheiro do campeonato. Só que é difícil, o time do interior às vezes joga em função do centroavante, no Atlético é uma camisa que pesa muito mais, a pressão é muito maior. E como o Felipe falou, substituir o Tardelli, o Malu falou ontem que o Tardelli não é insubstituível. Óbvio que não é insubstituível, nenhum jogador é. Mas no atual momento do futebol brasileiro, futebol sul-americano, um jogador igual o Tardelli é quase insubstituível. Se ele não é insubstituível, ele está quase. Eu vejo, por exemplo, em todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro, talvez o Lee Edson do Corinthians seria um jogador para você colocar no mesmo nível. Porque o Tardelli é aquele jogador que pode ir para a Copa do Mundo. Ele tem grande chance, o Mano está procurando esse outro atacante. Quer dizer, para onde ele foi agora eu já não sei mais. Pois né? é, Vai esse foi ser se ele tivesse ficado no Atlético, insistido com essa sua carreira no Brasil, ele seria um jogador com grandes chances de ir à Copa de 2014. O Mano já tinha sinalizado isso. Estava nele, no André, que é muito fraco e também foi se esconder no futebol do leste europeu. Porém, ele fez essa escolha financeira. Agora, substituí-lo é uma tarefa muito complicada. Mesmo os nomes que têm se ventilado para essa substituição... Que eu prefiro nem falar? Nenhum é no nível do Tardelli. Outros podem até chegar e assumir a camisa 9 do Atlético, que é uma tradição do clube. O Atlético tem uma tradição de centroavante, de dupla de ataque de muito sucesso. Ia tentar inaugurar uma nova com o Tardelli, porém agora fica um pouco mais complicado. E com o Ricardo Bueno, eu não acredito. Agora, o No Brasil, o pessoal não sabe, né? Mas o Pinel, nosso novo coordenador, ele está aqui, né? Falando com a gente, então vai mais um para você. O Ricardo Bueno não marcou gol contra os grandes em São Paulo. Isso aí, a gente já tinha conhecimento disso, o Pinel sempre muito atento, traz mais essa informação. O Ricardo Bueno, eu também não espero muita coisa dele. E a gente tem que lembrar que o Atlético perdeu 2 jogadores. O 9 era o Obina, não é o Tardelli. E perdeu o Obina, perde Tardelli. E o Neto Berola é aquele jogador, eu não gosto quando ele inicia uma partida. Para mim, ele é aquele mergulhador que vai dar um mergulho com um cilindro. Não tem 2. E na hora que o cilindro, o gás está acabando, o ar está acabando, aí ele morre. Esse é o problema. Quando o Magno Alves entra e o Neto Berola é aquele jogador que pode fazer a diferença no segundo tempo, ele incendeia o jogo. Eu tenho gostado mais quando o Dorival usa essa opção. E para mim, a bola da vez, o jogador que vai ser contratado pelo Atlético, o Atlético está investindo, não é a primeira vez. O Atlético já tentou o Keirson, o Canove, em outra oportunidade. Eu acredito que é ele, o Dorival gosta dele, o Atlético já tentou. O Barcelona precisa de fazer uma composição, colocar ele numa boa vitrine, temendo que esse jogador não chegue a um fracasso. Porque se ele chegar num fracasso em outro clube, aí ele está queimado, é um investimento perdido. Por isso que o Barcelona estuda muito isso, dificultou outros clubes que foram tentar essa negociação e não liberou o jogador, mas é um jogador que em 2008, ao lado do Kleber Pereira e do Washington, foi artilheiro do Brasileiro, jogando pelo Curitiba, é um jogador, para mim, que pode
demorar a se adaptar, mas é um bom jogador. Eu gosto dele. E nesse caso, por exemplo, né, antes da gente chamar a arbitragem dos Jogos do Mineiro, quando o Maluf fala assim, o salário dele é muito alto. Mas para trazer um jogador... Barcelona pagaria metade. Não, e para trazer um jogador, para ser o substituto do Tardelli nessa condição e para ter essa condição... Vai ganhar bem. Você tem que investir. Aonde que você vai pagar? Não tem como. E o Keyson já vestiu camisas pesadas, a própria do Palmeiras, que ele começou muito bem até ter aquele problema com o Vanderlei Luxemburgo e foi parar no Barcelona, acabou sendo emprestado, não teve essa sequência. Mas é um jogador que teve um início de carreira fulminante. O importante é que o Atlético hoje ele tem dinheiro em caixa para poder buscar uma nova solução para esse ataque. Logicamente que não vai sair fazendo loucuras, porque essa não é a política atual do clube, mas ele precisa investir. Ele tem 16 milhões da venda do Tardelli e do Diego Souza, economizou cerca de 500 mil reais por mês com a saída do trio, né, o Diego Souza, o Tardelli e o Obina, então ele tem dinheiro para poder fazer um bom investimento. E o Maluf disse que vai trazer um bom jogador. E lembrando que o Keyson não jogou no Barcelona e foi emprestado para o Benfica, não é isso? Enfim, vamos ver aí. Falaram no Kleber também. O Kleber também, né? Começa no Twitter, xingar todo mundo. A gente já conhece a história, briga né? Tá com todo de, mundo e cada dia da tá linha. com alguém. Pelo amor de Deus. Então vamos conferir, então, os árbitros aí dos jogos do final de semana do Campeonato Mineiro, que a gente tem que ficar de olho sempre, né? A gente fica no Brasileiro, fica no Mineiro. Vamos ver aí, pedir pro pessoal colocar para que a gente possa ver. É mesmo, eu gravei, né? Então vamos lá. No sábado, Guarani e América, Cleison Veloso Pereira, Marcos Vinícius Gomes, Pablo Almeida Costa. Também no sábado, América de Teófilo Otoni Funorte, Joel Tolentino da Mata Júnior, Mauro Antônio Ferreira Santos, Frederico Soares Vilarinho. No domingo, Ipatinga e Atlético, Emerson de Almeida Ferreira, Guilherme Dias Camilo, Celso Luiz da Silva. Cruzeiro e Democrata de Governador Valadares, Renato Cardoso Conceição, Elbert Costa Andrade, Ricardo Júnior de Souza. Tupi e Caldense, Marcos Vinícius de Sá dos Santos, Marconi e Elbert Vieira, Janete Mararcanjo. Uberaba e Vila Nova, Alício Pena Júnior, Marcelo Francisco dos Reis, Wesley Moreira de Carvalho. Tá, então a arbitragem, a gente podia entrar na história do América, o Mauro Fernandes não fez mistério, já confirmou todo mundo aí, Fábio Júnior, Flávio. Eu digo sempre o seguinte, a gente está deixando o América quietinho, né? O América na liderança, deixando aí bonitinho, mas está precisando de reforço, a gente tem que estar mais atento, cobrando muito. Você tem essa preocupação também? Tenho, até o goleiro Fábio que está fazendo, o Flávio, um bom mineiro. Eu preocupo muito numa sequência de brasileiro, é diferente. O América poderia estar buscando um investimento, alguém que fosse até o substituto dele numa eventualidade. O cara tem 40 anos, o corpo não suporta um ritmo tão pesado. Essa é uma preocupação que eu tenho na vida do América num brasileiro. O América está bem no Mineiro? Tá. Teve um jogo que foi o melhor momento contra o Atlético? Foi. E, de repente, precisa encontrar essa regularidade. Mas, para um brasileiro, é pouco. Por aí muito caminho. pouco. O América Esse menino do Tupi, lá do Juiz de Fora, o goleiro Rodrigo, não era um bom investimento? Goleiro. Excelente. Pro América? Não era bom o América ir lá dar uma olhadinha? O América tem que ficar de olho. olho Não tô querendo tirar ninguém do Tupi, não, tá? No final do Mineiro. No final do Mineiro. Sem conectar demais. Não, mas o América ele precisa estar atento a isso. Atento ao mercado do interior de Minas, do interior de São Paulo, Rio de Janeiro, porque ele vai ter que trazer esses jogadores de investimento também, porque não adianta para o América mais nomes já muito rodados, muito experientes. O América já tem esses nomes no seu elenco, ele precisa de um elenco renovado, ele precisa de um elenco maior para poder disputar o Campeonato Brasileiro com um certo gás para se manter na primeira divisão, porque senão ficar fazendo bate e volta o tempo todo não é muito bom para a saúde do clube que tem o centenário aí pela frente. Eu acho que o América precisa aí de uns 3 a 4 jogadores para chegar, vestir a camisa e falar que é titular, com qualidade técnica para isso, né, logicamente, porque tem muita gente que chega com status de titular e não joga nada, né? Então a América precisa de jogadores que cheguem para tomar conta da posição. E acredito aí que esse jogo contra o Guarani ele é muito importante, porque uma vitória aí é capaz do América não perder mais essa liderança na primeira fase. Vamos ver o que acontece no final de semana com a América. Pedir para o pessoal colocar aqui, então, a Superliga Masculina de Vôlei, as 3 equipes mineiras na 12ª rodada do segundo turno. Vivo Minas 3 no Blumenau Olímpico, 3-7-1, 25-15, 27-29, 25-21 e 25-20. Muito bem as equipes mineiras aí nessa fase. O Sada Cruzeiro fez 3-0 no CIMED, o CIMED irreconhecível, 25-20, 25-23, 25-18, saiu o Bruninho, realmente ficou difícil, né? Até para o treinador explicar o que estava acontecendo. Muito comum. O BMG Montes Claros, aquela fantástica torcida de Montes Claros, abração para Montes Claros, é fantástico ver os jogos do Montes Claros por lá, fez 3-1 no SESI, 25-18, 29-27, 23-25 e 25-19.
a torcida por lá realmente faz a diferença mesmo. Parabéns aí para as equipes mineiras, muito bem. Na Liga, o SESI tem 49, o CIMED 48, o Cruzeiro 44, o Montes Claros 43 e o Minas 41 pontos na quinta posição. E o Minas, então as equipes mineiras bem na classificação. Intervalo, já sequência do Minas Esporte. E aí tem o Louco por Futebol. Continue ligado, olho no Minas Esporte, olho na Band.